Hoje eu vim falar sobre os direitos relacionados a vícios e defeitos de construções. Vamos lá, você adquiriu um imóvel com muito esforço e luta, né? E o que acontece? Em pouco tempo começa a apresentar defeitos na construção. Fica comigo que eu vou te mostrar como você pode resolver esse problema. Eu sou Bruno Martins, sou perito judicial e eu ajudo o judiciário a solucionar problemas relacionados à patologia das edificações. Se você conhece um engenheiro ou um arquiteto, envie esse material para ele, que pode ser muito útil. Para começar, precisamos entender a diferença entre defeito de construção e vícios construtivos. Defeitos construtivos são falhas na construção. No geral, são desconformidades com o projeto, descumprimento de norma técnica. Por exemplo, eu vou te apresentar os defeitos mais comuns que ocorrem nas edificações. O campeão deles são os vazamentos e infiltrações, né? Seguido com problemas elétricos, depois acabamentos diferentes do contratado, rachaduras, fissuras, trincas, problemas de pintura e revestimento de baixa qualidade. Também tem baixa qualidade do isolamento acústico, enfim, gente, a lista não vai acabar. Por outro lado, a gente tem os vícios construtivos, que são problemas relacionados a quantidades e qualidades. Eles podem ser classificados em 3 espécies. Problemas com a perfeição da obra, por exemplo, um comprometimento estético, por exemplo, com níveis desnivelados ou paredes fora do prumo. Outra coisa que pode ser também são problemas com a medida do imóvel. Vamos dizer que você comprou uma vaga de garagem que ela está menor do que foi apresentado inicialmente pelo vendedor. Você também tem problemas com a segurança da obra. Por exemplo, aqueles problemas estruturais que comprometem o bem, né? Põem em risco as vidas dos moradores. Em resumo, é preciso ficar atento aos vícios e defeitos das construções, pois eles podem trazer várias consequências, incluindo a desvalorização do imóvel. Isso quando não compromete a estrutura, né, a estética, e pode trazer redução da expectativa de vida do imóvel e um crescimento, né, dos custos da manutenção em geral. Em algumas situações mais graves, eles até impedem a própria finalidade principal do imóvel, né, que no caso da sua residência, né, é a habitação. Se você ou seu cliente, né, tem um problema desse no seu imóvel, entenda que todo imóvel possui uma garantia. Vamos entender como é que funciona isso. O fato é, os defeitos de construção que forem constatados dentro da garantia, eles têm que ser reparados pela construtora. Esse é um direito de quem adquire o imóvel, né, que começa a surgir a partir do momento assim que o imóvel é entregue, né. Eles devem ser reclamados sempre no prazo de 90 dias, a partir da constatação do problema. Isto é, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, né? Mas se a gente aplicar o Código de Processo Civil, esse prazo pode ser aumentado para 1 ano. E é muito importante que os problemas sejam formalmente informados ao construtor. Então, envie um e-mail, peça que seja confirmada a leitura e tudo que tem direito. Em 30 dias, o vício deve ser consertado. Se isso não ocorrer, o consumidor pode exigir a substituição do produto, a restituição ou o abatimento proporcional do preço. Consumidores devem prestar muita atenção em relação aos vícios aparentes, aqueles que se apresentam logo no início, né, da aquisição. Pode ser uma torneira vazando, uma porta emperrada ou empenada, uma pintura mal feita, dentre outros motivos, né? Um detalhe interessante e pouco conhecido é que o Código de Defesa do Consumidor utiliza critérios da vida útil, que é o tempo de expectativa de utilização de determinado item, sendo que esse item é determinado por normas específicas. No caso, a NBR 15.575. Ela determina, por exemplo, que a instalação hidráulica ela deve durar por um tempo igual ou maior a 20 anos, né? Cabendo o incorporador, o construtor, informar previamente ao consumidor esse detalhe. Para que isso seja garantido, é necessário que o usuário realize integralmente as ações de manutenção previstas pelo Manual de Utilização do Imóvel. Se você não tem acesso a esse manual, eu te aconselho a solicitar ao construtor. Agora você deve estar se perguntando, né? E as manifestações que aparecem após esse prazo de 90 dias? Tem manifestações patológicas que realmente vão aparecer ao longo do tempo. A gente está falando de filtrações, de rachaduras, que não aparecem nos primeiros 90 dias.
Nessa situação, o prazo para pedir a indenização é de 5 anos. Lembrando, ele se inicia a partir da identificação do dano. Então tá ok. E na prática, né? O que é que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é notificar o construtor, que eu já te falei isso, né? Então vamos lá, o comunicado, ele deve ser de preferência ser feito por meio escrito, né? A gente aconselha ser físico ou digital, por um e-mail. E para ter mais segurança, você pode ser auxiliado por um advogado, né? Que ele tem conhecimento da matéria jurídica, né? Para que a construtora seja acionada por meio de uma notificação extrajudicial. O importante é que fique comprovado que a construtora recebeu a comunicação, pois isso poderá ser uma prova importante, né, em um possível processo judicial. Uma situação comum é a ineficiência da construtora para resolver determinado problema. Ou seja, a construtora efetua o conserto, mas o defeito volta a aparecer. Isso acontece provavelmente porque a técnica que está sendo utilizada não é a adequada. Vamos lá então para o segundo passo, né? A gente vai fazer as provas dos defeitos. Se você tiver condições de identificar os problemas, documente tudo que você puder. Tire fotos, se necessário grave vídeos. Agora, se o defeito não é aparente, você não vai conseguir fazer, né, essas fotografias, esses vídeos, então a detecção ela deve ser feita por um profissional habilitado. Então é preciso você chamar um engenheiro ou um arquiteto para descobrir a origem do problema e fazer um laudo, descrevendo o que está acontecendo e como pode ser resolvido. Se a construtora se negar ou não conseguir resolver os defeitos, né, dessa construção, saiba que a situação pode ser revertida por meio de uma ação judicial. Tenha em mente que uma ação mal proposta, né, pode resultar na condenação do autor. Quando eu digo autor, eu estou falando de você, proprietário. Uma ação mal proposta gera despesas com custas e honorários para o advogado da parte contrária. Em outras palavras, se você entrar com uma ação quando não há direito violado, você pode acabar ficando no prejuízo. Normalmente, nessas ações, o advogado pede a reparação dos defeitos e indenizações dos prejuízos que estão sendo causados. Como a maioria dos casos exige que sejam produzidas provas periciais, a resolução pode demorar anos, se não for realizado um acordo, que aí se resolve bem rápido. Inclusive, essa prova pericial que eu disse, ela é feita por um engenheiro ou arquiteto. Então, se você quer saber como atuar nessa função no judiciário, me segue lá no Instagram, que eu ajudo pessoas como você a conhecer esse mercado inexplorado e crescer nessa carreira. Olha, eu espero que eu tenha te ajudado. E se tiver problemas com o seu imóvel, não esqueça de consultar um profissional para ser mais assertivo e resolver de fato os seus problemas. Grande abraço, até mais.